Graça e paz, povo abençoado de Deus, mais uma vez estamos aqui vivos, glorificando o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao programa Palavras de Fé. Hoje com um convidado mais que especial, um grande amigo meu, o pastor Gilberto. Seja muito bem-vindo, pastor. Graça e paz a todos. Prazer é meu de estar aqui, uma honra de estar aqui, né, fazendo parte desse programa e a amizade que a gente fez aí uns longos anos, né? Amém. Graças a Deus. Pastorzão, o senhor é da cidade de Carlos Barbosa, né? Isso. Você é natural de Barbosa mesmo ou não? Não, eu sou natural de Criciúmal, Rio Grande do Sul. Criciúmal, onde é que fica isso, pastor? Perto de Três Passos, Horizontina. Aham. E como é que veio parar aqui em Carlos Barbosa? Olha, foi em 96, faz uns 26 anos aí. 26 que nós anos. já viemos embora, né, para Bento Gonçalves, fiquemos lá uns 15 anos. E entre vir e voltar, faz 11 anos que estamos em Barbosa. 11 anos. 11 anos. E veio pela obra ou veio a trabalho? Ou... Não, a gente veio embora porque a gente, condições financeiras, né? Sim. Morava na colônia, na roça, né? E sem condições, e o pai e a mãe resolveram vir para cá, tentar uma vida melhor, né? Uhum. E aí a gente veio em 96, 96. viemos para Bento Gonçalves. E como é que Cristo achou vocês, pastor? Assim, na verdade, eu sempre fui contra crente, contra igreja, né? É desse que parece que ele quer, né? A gente passava crente, igreja, não queria nem saber. Passava do outro lado, não fazia desaforo, desaforava, mas não gostava. Em 2008, né, ali a gente passou um momento de turbulência no casamento, né, minha esposa, filho pequeno também, né? E passamos um momento de turbulência, quase a ponto de se separar, já estava praticamente decidido, né? Aí é onde que a minha esposa já ia fazer uns 2 anos, né? Uhum. Na igreja escondida. Sim. Ah, o senhor não aceitava nem que ela fosse? Não aceitava nem que ela fosse. Ela ia escondida, né? A pastora, nossa mãe na fé, né? Nossa pastora ia lá orar lá em casa escondida, né? Esperava o senhor sair, né? Ela saía e eu entrava para dentro de casa, não sabia de nada. E aí, né, a gente decidiu, não tem mais o que fazer, vamos separar. Eu disse, não, mas né, vamos tentar alguma coisa, vamos na igreja. Aí fomos. Aí, eu me lembro até hoje, né, a pastora sempre conta que eu disse, eu vou, mas só no domingo porque eu tenho que trabalhar, né. E daí é onde que a gente começou, né, no terceiro domingo, houve um apelo, aceitei Jesus. Lembra da palavra ou não? Foi pra frente, no meio da palavra. Lembra da mensagem que estava... Não, eu não lembro, não me recordo da mensagem. Eu sei que tinha em torno de umas 100, 150 pessoas. E eu me lembro que sentado bem atrás, a pastora pediu licença, saiu, foi pra frente. E isso eu me recordo até hoje, que assim, eu creio que foi o próprio Deus que me pegou, né? Quando eu percebi, eu estava lá na frente. Já estava lá. Estava lá na frente, sem eu ter percebido que eu tinha andado com as minhas próprias pernas. E daí no terceiro domingo a gente aceitou. Eu me lembro que foi no dia 4 de outubro de 2008, nós dois descemos as águas. 4 de outubro. E estamos aí para honra e glória do Senhor, né? Eita, me arrependo de não ter ido antes. Perdeu muito tempo, né? Eu acho que é mais ou menos que todo mundo fala. Sim, com certeza. Não ter ido antes. Mas eu creio que sempre tem um propósito, né? Sim. Deus, ele na hora certa, quando chega a nossa hora, ele resgata e traz de volta e coloca na obra. No tempo dele, né? No tempo dele. E como é que o senhor foi parar em Carlos Barbosa? Isso foi aonde? Em Bento Gonçalves? Em Bento Gonçalves. Aí o senhor já estava cuidando da obra depois de algum tempo? Não, o nosso crescimento na obra, ele foi muito rápido. Uhum. A gente se batizou e a gente entrou muito, eu e a pessoa temos muito de cabeça na obra. Então a gente né? O primeiro amor, a gente mergulha mesmo, né? Participava em todos os cultos, ia para monte, né? E com 6 meses de batizado, nós somos separados da diácono já. Né? A pastora tinha sempre o costume de separar.
Ficamos ali quase um ano, já fomos consagrados. E em 2009 nós íamos para Barbosa para cuidar da obra. Para cuidar. Para cuidar da obra. E aonde estão até hoje? Aí ficamos 3 anos. Nesses 3 anos, Deus falou. A pastora mandou nós voltar, porque a obra não estava boa, mandou nós voltar. A gente voltou para casa, para Bento de volta para ajudar ela. E eu me lembro que a gente foi num retiro, era em Bom Retiro do Sul. Eu lembro que aquela noite o pastor lhe disse que Deus ia nos levar embora. E em 2 tempos nós ia retornar para Barbosa. Uhum. E então a gente foi e acabou esquecendo. Ficamos 3 anos, acho 3 anos e meio em Barbosa. Aí a gente voltou. E com 2 anos e 8 meses nós retornamos para Barbosa. Quando nós retornamos, aí a gente já veio e abriu o ministério, né? Sim. Hoje aí somos 6 anos e 5 meses somos presidente, né, da obra, né? Sim. E como é que é cuidar, pastor? Como é que é o tempo de dedicação? Hoje vocês vivem só da obra, né? No momento estão vivendo só da obra. E como é que é o seu dia a dia, digamos assim, em cuidar das pessoas, no estudo, em tempo de oração? Como é que é a dedicação na obra de Deus? A dedicação, eu sempre digo assim, é um trabalho árduo e contínuo todos os dias, né? Parece simples ou fácil cuidar de uma obra, mas quando a gente está dentro da obra, a gente realmente vê como é a obra, né? É um trabalho de visita, de aconselhamento, né? Quem olha de fora pensa que é fácil demais. Parece que é fácil, né? Mas é um trabalho de oração contínua. Às vezes, madrugada, tu tá orando por alguém, intercedendo por alguém. Às vezes Deus, na madrugada, né? Te acordas, vai lá e ora, intercede por alguém. Então é um trabalho constante. Eu digo assim que é um trabalho de 24 horas. Sim. Porque a gente não tem hora marcada. Para tal hora vamos orar. Mas é um trabalho incessante de intercessão pelas vidas, né? Sim. Que é o objetivo, né? Ganhar almas para Cristo, né? Sim. Independente do ministério, independente de igreja, mas o objetivo final é ganhar almas para... Sim, alcançar vidas, né? Alcançar vidas, né? Sim. E uma palavra, pastor, uma palavra que te marcou ao longo desses... Sempre tem algum versículo que a gente diz assim, caramba, esse versículo mexe comigo, esse negócio me toca, me impulsiona para frente, não me deixa parar. Eu tenho, até deixei marcado aqui, eu tenho vários versículos, mas ao longo da nossa caminhada, é uma palavra que sempre me encoraja. Aqui, que vai falar em Josué, capítulo 1, 9, né? Ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco. Fique desanimados, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Então é uma palavra de encorajamento. Eu me lembro de Josué, chega naquelas muralhas lá, imbatível, destrutível, e imagino Deus falando, Josué, não te preocupa. Isso aí não é nada para destruir, eu posso fazer tudo isso. Apenas fique firme, não desista, não desanima e continue em frente, que o resto eu faço. Então, é uma palavra, para mim é uma palavra de encorajamento. Sim. Não deixa desanimar, porque a gente na obra, tem dias que a gente é um ser humano, né? Tem dias que a gente desanima, tem dias que a gente tá triste, tem dias que a gente tá desanimado, tem dias, né, difíceis. Mas aí vem a gente lembra, né, da palavra do Senhor e não desanima. Sim. E quem sabe você que está nos assistindo nesse momento está se encontrando como Josué estava naquele momento. Meio desanimado, meio preocupado com o que estava por vir, porque Josué chega para substituir nada menos que Moisés. O homem que recebeu de Deus uma grande liberação de palavras, os mandamentos de comunhão com Deus. E eu creio que naquele momento o peso da responsabilidade veio sobre ele.
E ele se atemorizou. Será que eu vou dar conta do negócio? Será que eu vou conseguir passar por essa dificuldade, pelas dificuldades que estão vindo sobre a minha vida? Quem sabe neste momento que você está nos assistindo, você esteja nesse ponto, exatamente nesse ponto. Pensando como você vai vencer as dificuldades, pensando como você vai alcançar um próximo nível da sua vida, pensando como você vai restituir o seu casamento, a sua história. E o Senhor diz, não temas, eu sou contigo, te esforça, tem bom ânimo. Eu sou contigo. O Senhor diz que Ele vai à tua frente. O Senhor disse a Josué, eu vou à tua frente, eu enviarei os anjos à tua frente. Eu derrotarei as dificuldades que poderão vir sobre a tua vida. E o Senhor cumpriu, porque Ele não é o homem, nem o filho do homem para que diga e não cumpra. Então, meu querido, creia nisso. Creia que essa dificuldade para o nosso Deus, para o teu Deus não é nada. Creia que essa luta que você tem passado ou está preocupado que está chegando, para o nosso Deus não é nada. Amém, queridos? Pastor, e como a Bíblia fala, né? Que Josué foi encarregado de uma grande responsabilidade, substituir Moisés. Toda a caminhada de Josué teve um grande processo, teve uma grande aprendizado, digamos assim, né? E assim somos nós com Cristo, né, pastor? Verdade. Como é que é a parte do aprendizado de Deus? Como é que é as disciplinas de Deus? Que Ele nos disciplina a todo momento e muitas vezes a correção de Deus dói. 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 Dói, né? Dói mesmo. Como é que é, pastor? Eu ao longo dessa minha caminhada, eu sempre disse que eu amo a ler, ouvir e reler a trajetória de Moisés. Sim. Eu acho, assim, o que Deus fez na vida dele, o que Deus pode fazer na nossa vida, né? Como Deus nos corrige todos os dias, chama a nossa atenção, puxa a nossa orelha. Muitas vezes a gente acha que está fazendo certo num ponto, mas está falhando no outro. Então, ter alguém que a gente não vê, não enxerga, mas alguém que a gente sente a presença, né? Nos disciplinando, né? Nos dizendo, olha, meu filho, não vai aqui. Meu filho, o caminho é outro, né? E eu vejo a importância de nós ter um Deus que nos guia a todo momento. Porque se nós dependêssemos de nós mesmos, onde nós estaríamos hoje? Nem lugar, né, pastor? Né? O que nós estaríamos fazendo? Será que nós estaríamos aqui? Né? Então, eu fico olhando um pai que deu seu filho, né, na cruz por nós. Já é um motivo de alegria, né, de saber que Ele nos ama. Independente do que Deus fala, do que Deus puxa a nossa orelha. E eu sempre assim, eu me sinto alegre quando Deus diz assim, olha, não é assim, né? Faz assim, faz diferente. É sinal que Ele se preocupa, É né? sinal que Deus se preocupa, o tamanho da preocupação com Deus por nós, né? De não perder a nossa alma, né? Deus quer nós no centro da sua vontade. Sim. Então isso é primordial, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa e muita gente sente quando é corrigido, que hoje, digamos, a maioria da população se sente ofendida quando recebe alguma correção, alguma instrução. Hoje nós vivemos em um tempo que as pessoas são donas do próprio nariz. Exato. E aí eles não querem mais aceitar uma opinião, um aconselhamento ou uma correção da parte do Senhor. Mas a Bíblia diz, né, pastor? O Senhor corrige aquele que Ele ama. Sim. O Senhor corrige aquele que Ele se importa, aquele que Ele tem o cuidado. Exato. Então, como o Senhor falou, a correção de Deus te dá alegria. Então, alegria. Saber que Deus me ama. É exatamente Saber isso. que Deus me ama. Saber que Deus se preocupa.
ficaria triste se Deus não se preocupasse comigo, porque aí eu não fazia mais parte da vontade de Deus. Imagina como o povo ficou com os 400 anos que Deus se calou. Para você que não tem esse entendimento, a Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela tem uma folha em branco. E nesse período Deus fica 400 anos sem falar, sem levantar profetas para falar ao povo, sem dar um destino, sem dar uma direção. Imagine você caminhar 400 anos, entra uma geração, vem outra geração, e você não escuta mais a voz de Deus. Eu não posso nem imaginar. É imaginável. Imaginável. Ficar sem a direção de Deus não tem como. Imaginável. E nós precisamos entender que nós precisamos voltar à essência. Né? Eu vejo ao longo dos últimos anos, nós estamos vivendo uma hipergraça. Sim. Onde tudo é permitido, onde Deus amor, e não se prega justiça. Sim. E por isso que eu me lembro, cada vez que eu estou triste, desanimado, ou preocupado com uma coisa, eu volto a lembrar da história de Moisés. Eu fico imaginando aquela mãe ter que abandonar largar o filho no rio, né? E como Deus cuidou dos detalhes. E a confiança que ela teve, né? A certeza. Que Deus ia cuidar dele. E é esse tipo de fé que nós precisamos resgatar. A certeza que as coisas vão dar certo, mesmo no meio do temporal, no meio da tempestade, no alto mar, mas a certeza que vai dar certo. Mesmo o faraó querendo matar todas as crianças, vai dar certo. Pode ter, né, ali determinado algo para tua vida, né? Pode fazer, mas Deus vai entrar com providência. É isso que nos leva a ser diferente, né? Ser diferente, uma fé inabalável. Você acha que a fé dos nossos dias, pastor, está, digamos, está caminhando bem menos, está fluindo bem menos do que fluiu no passado? Com toda certeza, sem medo de errar, eu digo que sim. As pessoas estão perdendo a fé. Perdendo a fé. Porque se nós olhar, eu não estou falando só da minha igreja. Sim. Ou da igreja de Cristo, né? A gente é um administrador, Sim. Mas o dono da igreja é Cristo. As pessoas elas têm medo ou não gostam de receber uma palavra corretiva. Uhum. Hoje não se vê mais cura como se via. Não se vê mais milagre como se via. Não se vê mais pessoas querendo vir para Cristo como se via não antigamente, há anos atrás. Então a fé ao longo dos anos ela foi ficando meio superficial. Sim. Né? Eu entendo que ela ficou superficial. Uma fé rasa. Fé rasa. E isso tudo eu entendo que é por uma falta de relacionamento com Deus. Uma intimidade com Deus. Eu costumo sempre dizer, como é que o pai conhece que o filho está chegando sem ver? Relacionamento, né? Intimidade. Só pela voz. É. E só que para gravar a voz você tem que ter convívio. Né? E hoje nós estamos vivendo num tempo assim que, vamos supor que Deus conhece até o fio do nosso cabelo, mas Ele não conhece a voz do seu próprio filho, porque não conversa, não ora, não tem um relacionamento, não busca Deus, ou só busca na hora da dificuldade. Sim. E esse é o tempo, né, pastor? É o tempo. De voltar a ter esse relacionamento. Que a Bíblia diz, né, pastor? Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria e a apostasia se tomaria o mundo, se
tomaria países. Então as pessoas começariam a perder a fé, e não só a fé em Deus, sabe, pastor? Sim. As pessoas estão perdendo a fé até nas pessoas mesmo, estão perdendo a fé até nelas mesmas, estão perdendo a fé até no seu próximo, porque elas olham para a pessoa e já rotulam. Não, aquele rapaz ali não tem mais solução, aquele rapaz ali não vai mais dar certo e ponto final, acabou. Então a perca da fé tem cada dia mais crescendo. E tem se aumentado, né, com essa perca da fé, até a falta de vontade de ir na igreja, falta de vontade de buscar, né, algo melhor. Sim. Porque perde a perspectiva de vida, né? Com certeza. Se desanima da própria vida, né? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11 vai falar dos nossos pais na fé, digamos assim, né? Noé, Abraão e todos aqueles que viveram grandes experiências de fé, caminhavam sem ver. Ou seja, a fé é o fim e fundamento daquilo que não se vê, mas crê. Então a gente tem que crer em algo que a gente não consegue ver, não consegue apalpar, não consegue gerar uma expectativa, somente crer. Mas sabe para onde está te levando. Sabe para onde está te levando, para Cristo. Eu até esses dias eu estava comentando na igreja, eu comentei assim, a Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo. O mais vendido, estourado. Só que é um dos livros pouco lido. O povo compra para deixar então, aonde será? Se vende muito, mas se lê pouco. Se lê pouco, pois é. Se lê pouco. Ou alguém está comprando muita Bíblia, né? Tá faltando mais leitura. Sim. A própria Bíblia diz, né, dos falsos enganos, falsos ensinos, caminhos errados. Mas quem se direciona pela bússola pode estar no meio da mata. Mas a bússola vai te levar para o caminho certo. Pro caminho certo. Pastor, dá uma palavra de fé para esse povo aí. Ministra algo para nossas vidas no nome de Jesus. Eu quero ler aqui em Salmos, capítulo Salmos de número 51, versículo de número 10. Vai dizer assim: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. O que eu entendo? Cria, né? Um coração, um espírito, renova. Um relacionamento com Deus. Ou o medo de perder o relacionamento com Deus. Eu me lembro de Davi, quando Davi cometeu, né, algumas falhas, né, cometeu os erros dele, mas logo quando Natan chega na presença, ele começa a dar por conta, o que eu fiz? Cai em si, né? Caiu em si, o que eu fiz? Eu sujei minhas mãos com sangue. Eu tomei alguém que não era meu. Então, logo Davi, ele começa a ter medo de perder um relacionamento com Deus. Davi, ele começa a ficar preocupado, ele não queria perder a presença. Sim. Ou não queria perder tudo que Deus tinha feito na vida dele, mudado a vida dele, ele perder por algo que por segundos ele momentos de fraqueza, ele tentou satisfazer a sua carne. Então, trazendo para os nossos dias, segundos que nós olhamos para fora, vemos tudo que acontece ao nosso redor, então logo às vezes nós queremos satisfazer a nossa carne. E às vezes por um tempo nós perdemos a essência, perdemos o relacionamento. Pela aquela vontade de satisfazer algo para a vontade de satisfazer os nossos desejos. Então eu vejo Davi preocupado. Ele vai dizer, o que eu fiz? O que eu fiz? Mas o mais interessante disso, pastor, é que mesmo assim, Deus não abandonou Davi. Deus não rejeitou. Mas por causa do arrependimento. Ele se arrependeu. Então, isso nos faz entender que
Deus nunca abandona os seus filhos, mas nós precisamos se arrepender. Sim. Todos os dias, todos os dias. Todo Nós momento. precisamos se arrepender e voltar, né? Nós precisamos olhar da onde Deus nos resgatou. E Davi, no versículo 11 ali, ele vai dizer: Senhor, não me tiras a tua presença, o bem mais valioso que eu tenho. Pode fazer o que quiser comigo. Faz o que quiser, mas não me tira o que eu mais tenho é a tua presença. Então, eu vejo assim, Davi tentou satisfazer a sua carne, mas ele se arrependeu e disse: meu Deus, o que eu fiz? O bem mais precioso, que é a presença, que é o Espírito de Deus que está na nossa vida, eu não quero perder. Ou seja, eu não quero perder a minha essência. Sim. E essa passagem vai dizer para mim e para você que nós não podemos perder a essência. Há tempos que nós precisamos voltar a ter presença, voltar a ter intimidade, voltar a ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos voltar a buscar a Deus como os nossos pais buscavam. Sim. Como os antepassados buscavam. Deus está esperando uma geração de verdadeiros adoradores, né? De última hora, que o adore em espírito e em verdade. Sim. Vão lá não para cantar, mas para adorar o Senhor. A adoração vai muito além. Então, versículo 11, né, no versículo 10, ele diz: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Porque ele diz, ele sabia, o meu espírito se perdeu. Se perdeu na jogada. O meu coração se esvairou. A essência que ele tinha, ele vai dizer: Deus, eu preciso do coração. Esse coração não é meu. E nós precisamos entender que, aleluia, em tempos de angústia, de tribulação, meio à tempestade, à prova, o vale, o deserto, né? Podemos ficar sensíveis. Né? Podemos ficar abalados, mas nós temos que entender que quem está cuidando de nós é Deus. Sim. E não podemos fazer as coisas com as nossas mãos. Davi foi resolver com as suas mãos. Depois ele teve que dizer: Senhor, não tira o que eu tenho mais precioso, que é a tua presença. Porque errar é muito fácil, né, pastor? Errar é fácil. Difícil é se arrepender. O mundo está ali, é só abrir a porta. Uhum. Tem coisas que vai encher os nossos olhos. Todos os dias. Vai encher os nossos olhos. Então, errar é fácil. Mas reconhecer que é o difícil. E eu vejo aqui a diferença na vida. Davi não deixou de sofrer as consequências. Sua casa pagou, né? Não deixou de sofrer pelos seus erros. Mas a diferença na vida de Davi, que ele se arrependeu tão logo que ele percebeu o seu erro. Que ele percebeu a sua falha. Sim. Então isso nos faz entender que nós precisamos voltar a ter um relacionamento, voltar a ter uma essência com Deus. Verdadeiro. 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 Adorar como nós adorávamos. Orar como nós orávamos. Voltar ao primeiro amor, né? Pregar como nós pregávamos. Isso. E isso não tem preço que paga. Sim. Vai ao encontro do que eu falei. Quando você perguntou o que o Senhor mais gosta, é quando Deus toca na ferida. Toca na ferida. E isso me faz entender que Deus me ama. Claro. Deus me ama. Então, nós precisamos aprender com Josué, ser forte. Precisamos aprender com Davi. Davi também deslizou. E nós somos sujeitos a ter deslizes. Com certeza. Mas precisamos entender e se arrepender das nossas falhas. Então eu digo para você, que quem sabe está parado, quem sabe está em dúvidas, quem sabe está pensando em parar, em largar tudo, abandonar, não faça isso. Olha a história de Davi. Davi vai dizer: o bem mais precioso que eu tenho
é a tua presença. Então o bem mais precioso que você tem é a presença de Deus, a intimidade com Deus. Glória a Deus. Esse é o bem mais precioso. Pode o mundo se levantar contra você, pode pessoas se levantar, mas fica firme. Eu sempre digo, aguenta, permaneça firme. Deus vai dar vitória. Persevere, só vai herdar a coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna. Até o fim. Né? Fiel até o final. Então, quem abre as portas é Cristo. Sim. Nós tentamos... Quem fecha também, né, pastor? E fecha também. Então a gente tenta fazer da nossa maneira, mas não dá certo. Esse é o nosso, digamos, equívoco, né? Procuramos porta aberta, mas muitas das portas que pensamos que foi fechada pelo inimigo foram fechadas por Deus. Deus. Não importa se a porta está aberta ou se está fechada, desde que ela tenha sido aberta ou fechada por Deus. Exato. Eita, exato. glória. Pastor, o tempo já se esvaiu. É rápido o negócio aqui demais. Faz uma oração para o povo e logo vamos estar despedindo, um agradecimento. Fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer, né? Antes da oração, quero agradecer pela presença. Pastor, obrigado pelo convite, né? Estamos sempre aí às ordens, né? Prazer ter lhe conhecido, né? E vai morar no nosso coração sempre aí. Conta conosco para sempre. Bem, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Pai, nós aqui queremos interceder, Pai, pela vida de cada um. Quem sabe alguém, Pai, está sofrendo, está, aleluia, com angústia, está com um problema. Nessa noite, Senhor, o Senhor é poderoso, Pai, para estender a mão, aonde quer que seja, na vida de quer que seja, Pai, de pessoa, de lar, de família. Vai ao encontro de cada um, Senhor. Muda a vida, muda a história. E eu creio, Pai, que, aleluia, o Senhor tem um plano, Pai, perfeito para cada um. Por isso, assim, nós te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. E amém. Tá bom, meus queridos. Que Deus abençoe. Obrigado a cada um de vocês que esteve conosco até agora. Compartilha, envia esse vídeo, este canal, compartilha. Envia para alguém que está necessitado, que você sabe que está precisando de uma palavra de fé. E esforce e tenha bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pastorzão, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, Amém. Todo mundo. Um beijo no coração. Meus queridos, até o próximo programa. Que o Eterno te guie, te guarde, te abençoe. Sobre ti resplandeça a luz dele. Até o próximo. Shalom.